Quero estender meu bom dia para todos aqueles que estão nos acompanhando pela página do YouTube e da página da igreja no YouTube. Nós estamos felizes com o sol raiando lá fora, a despeito, obviamente, de toda a situação que estamos vivendo em nosso país, em nossa cidade. E estamos orando a Deus para que a misericórdia de Deus seja derramada não apenas sobre nossas famílias, não apenas pelas famílias da igreja, mas também por toda a nossa cidade de Curitiba, bem como nação e mundo também. Espero que você tenha colocado, esteja colocando em suas orações pedidos a Deus de que a sua misericórdia seja derramada sobre seu povo e sobre nosso mundo, nosso planeta. Estamos vivendo em tempos difíceis e nesse momento é momento de confiar. Um recado aqui para a minha igreja que está nos acompanhando. O momento de prova não é um momento de tentar a Deus ou de buscar provas de Deus. O momento de prova, de provação, de tribulação que nós estamos vivendo não é momento para pedirmos de Deus manifestações sobrenaturais, mas é o momento de nós confiarmos em Deus. Esse é o momento que estamos vivendo, um momento para a confiança e não para exigirmos provas dos cuidados de Deus, ok? Quero agradecer aqui a mensagem tocada, a mensagem cantada. Obrigado também àqueles os poucos que aqui podem estar conosco para a transmissão desse culto. Quero convidar você, então, a essa manhã, nós refletimos num trecho muito intrigante da Bíblia, que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Quero convidar você que está em casa a pegar a sua Bíblia. Abra no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, verso 1 a 14, será a leitura. O título da minha mensagem nessa manhã é O Pecado de Uzá. Eu gostaria então de trabalhar um pouquinho sobre esse episódio e extrair para nós 3 lições importantes para a nossa vida, ok? Vamos ler comigo então? 1 Crônicas 13, a partir do verso 1, na minha versão diz assim: Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje.
Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Ok, até aqui. Que história, né? Que história dramática. Agora, antes nós extrairmos algumas lições e entendermos os pormenores dessa história, eu quero convidar você a pensar aqui comigo numa primeira pergunta que nós temos que fazer esse texto. E a primeira pergunta é: o que havia acontecido para que a arca do concerto viesse a parar ou fosse parar na casa de Abinadab e não no santuário? O que aconteceu na história bíblica que fez com que a arca estivesse na casa de um homem e não no santuário que Deus havia solicitado para que o povo de Israel erigisse no deserto? Para que nós então entendamos o relato de 1 Crônicas 13, temos que relembrar o episódio que ocorreu aproximadamente no ano 1050. Nós vamos ter que voltar alguns anos. E eu vou fazer aqui, na verdade, um resumo do que aconteceu, mas você depois pode ler em casa 1 Samuel 4, 5 e 6, aonde está essa história que eu irei resumir, que aconteceu antes de 1 Crônicas capítulo 13. O que aconteceu, pastor? Aconteceu que, aproximadamente no ano 1050, das muitas batalhas que Israel empreendeu contra um povo chamado Filisteu, houve uma batalha que, infelizmente, os israelitas amargaram uma derrota. Esse período, esse momento, foi o momento em que Samuel, o profeta Samuel era um garoto. Eli era um sacerdote e era o juiz da nação. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E a história conta que o povo de Israel foi guerrear contra os filisteus, estavam perdendo a batalha, e os filhos de Eli então voltaram do campo de batalha para Siló. Siló era o local onde era o centro da adoração israelita na época de Eli e Samuel. Só para que você entenda, Siló foi o local, a região onde eles construíram, ou seja, montaram o santuário móvel que o povo de Israel havia construído em sua peregrinação no deserto. Então, quando eles entraram na terra prometida, eles foram para uma cidade chamada Gilgal e depois para Siló. E lá em Siló, eles remontaram o santuário e lá estava a arca. Você vai encontrar essa informação em Josué 18, verso 1 depois, se você quiser ler. Mas, fato é que eles retornam para a chamada capital religiosa de Israel, buscam a arca, vão para o campo de batalha, acreditando que a arca no meio deles daria a eles a vitória sobre o povo de Israel, uma espécie de um misticismo sobre a arca. A ideia é que a presença de Deus estaria com eles se a arca fosse levada para o meio do campo de batalha. O que aconteceu? Os israelitas perderam a batalha e a arca foi capturada pelos filisteus e levada para o templo de Dagom. Interessante isso, né? Porque nós temos na história bíblica um outro episódio que também envolveu um juiz de Israel, que foi Sansão, que quando foi vencido, foi levado também para o templo de Dagom. O que era Dagom? Dagom era uma divindade filisteia. A forma como eles esculpiam Dagom era com mãos humanas, um rosto de homem, mas uma cauda de peixe. A palavra Dagom significa um peixe. Era o chamado Deus peixe, o Deus da fertilidade filisteia. Bom, fato é que ao levar para o templo de Dagom, aconteceram algumas coisas estranhas e sobrenaturais ali. Porque quando colocaram a arca do Deus ali, dizendo Dagom venceu o Deus de Israel. No outro dia, viram a estátua de Dagom curvada, derrubada diante da arca. Levantaram a
a estátua. No dia seguinte, quando entraram no templo, viram novamente a estátua curvada, só que agora cortado a cabeça do tronco, os pés, os braços. E eles olharam para aquilo e acharam, no mínimo estranho, o que está acontecendo? O Deus de Israel está castigando o nosso Deus. E a arca começou agora a fazer uma peregrinação, começou a fazer um percurso dentro do território filisteu. Foi parar nas grandes cidades, Asdod, Ecrom. E aí então, ao passar pelas cidades, começou a acontecer que Deus começou a enviar uma epidemia para aquelas cidades. Aonde a arca ia, pragas acompanhavam, pragas de rato e tumores sobre as pessoas. As pessoas então começaram a morrer em função dessa praga que Deus havia colocado sobre eles. E começou então um terror no meio do povo filisteu, a ponto de os 5 príncipes das principais cidades filisteias se reunirem junto com os adivinhos e agora procurarem uma solução de como iriam se desfazer da arca de Deus. Quais eram essas cidades, pastor? Ecrom, Asdod, Asquelon, Gate, da onde veio o chamado gigante Golias, né? E Gaza. Essas eram as cidades. Haviam, obviamente, aldeias nos arredores dessas grandes cidades, mas essas eram cidades administrativas, sedes administrativas. E ali, então, numa conversa, num conselho, os adivinhos, então, aconselharam aos príncipes que fizessem oferendas ao Deus de Israel. De que maneira? No formato das pragas. Deveriam de ofertar ao Deus de Israel algo precioso. Então, eles orientaram aos príncipes que eles construíssem 5 ratos de ouro e 5 tumores de ouro. Ou seja, era para manufaturar em forma de pedra, no metal precioso, exatamente aquilo que estava causando a desgraça do povo filisteu. E aí então, ao fazerem 5 ratos de ouro, 5 tumores de ouro, que representavam 5 grandes cidades, colocaram numa caixa separada, dizendo, coloque numa caixa separada, ao lado da arca. E escolham um carro novo, ou seja, uma carroça, que nunca havia sido usado para nada. Escolham essa carroça, e agora escolham também vacas de cria, e vacas leiteiras e que tenham crias, para que agora levem e puxem essa carroça para a cidade levítica mais próxima. E se as vacas forem em direção à cidade, então nós vamos ter isso como um sinal de que essas pragas vieram de Deus, não é uma casualidade, não foi uma coincidência, e ao enviarmos a arca para eles, Deus terá misericórdia de nós e essas pragas irão se dissipar. Esse era o pensamento. Bom, por que eles chegaram a essa conclusão? Porque isso era uma forma de um sinal de reverência, respeito a Deus. Pois era como se eles estivessem consagrando aquela carroça para uma finalidade única, transportar a arca do Deus de Israel. A carroça deveria ser puxada por vacas leiteiras e com crias, por quê, pastor? Porque significava que elas não eram vacas de carga. Se elas não eram vacas de carga, portanto, não haviam sido treinadas para jornadas. Outra coisa, elas amamentavam. O que eles queriam com isso? Testar se de fato foi Deus quem colocou as pragas. O teste era, se as vacas voltassem para o local de onde os bezerros estavam, então não foi Deus que havia enviado as pragas. Mas se elas agissem contrária à sua própria natureza e fossem em direção à cidade levítica de Bet-Semes, que era a cidade mais próxima, então isso seria tomado como um sinal sobrenatural de que o Deus de Israel estaria guiando sua arca em direção ao seu povo. Em Bet-Semes acontece então um episódio inusitado. Os moradores tocaram na arca e abriram a sua tampa. Ao verem ali as vacas chegando com uma carroça, a arca ali, a curiosidade toma conta e eles agora abrem a tampa do propiciatório e a Bíblia conta que Deus fere 70 homens naquela cidade por causa desse ato.
Foi então que eles enviaram a arca para uma região chamada Kiriat Jearim, ou seja, cidade de Jearim, e deixaram na casa de um homem chamado Abinadab, onde ficou por 20 anos. Essa é a história que antecede o relato de 1 Crônicas, capítulo 13. É por isso que a arca foi parar na casa desse homem, Abinadab. Mas nos tempos agora de Davi então tem a ideia de tirar a arca da casa de Abinadab e transportar para Jerusalém. E aí então acontece o episódio da morte de Uzá. De forma assim que nós olhamos para essa história e ficamos pensando, por que Deus agiu de forma tão dura assim? Ao olharmos para essa história, num primeiro momento, somos tentados a ver um Deus rígido demais. Ao olharmos para a maneira como Deus age com Uzá, facilmente chegamos a uma percepção de que parece que Deus, ou somos tentados a pensar que Deus age por um impulso desenfreado, pronto para castigar ao mínimo erro. E a pergunta que fica é, por que Deus agiu dessa maneira com Uzá? Por quê? Um homem que tentou fazer aquilo que parecia ser certo. Um homem que seria chamado de proativo pela sociedade pós-moderna. E quando toda a nação estava para aplaudir a sua ação, o que Deus faz? Ele é morto. Eu gostaria então de tecer alguns comentários aqui, para nós entendermos por que Deus agiu dessa maneira para com Uzá. Mas antes de eu explicar os motivos específicos, você tem que entender uma outra parte da história, algo que vem antes também. Eu quero dizer para vocês que a tribo de Levi, não sei quantos de vocês sabem, mas Levi, que foi o terceiro filho de Jacó, filho de Lia e Jacó, teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Desses 3 filhos, surgiram essas 3 famílias, e dessas 3 famílias formou-se aquilo que viria a ser conhecido como a tribo de Levi. Interessante que o próprio Moisés e Arão eram da tribo de Levi. Eles eram levitas e especificamente era da linhagem de Coate. Eles eram coatitas. A tribo de Levi foi uma tribo privilegiada. Eles foram escolhidos por Deus para serem os responsáveis no cuidado com o santuário e os seus utensílios sagrados. Deus escolheu essa tribo por 2 razões. A primeira e mais conhecida é o momento em que Moisés sobe ao Monte Sinai para receber de Deus os 10 mandamentos e as instruções da aliança. E aí a Bíblia conta que depois de 40 dias e 40 noites ele desce com Josué e, para sua surpresa, ao chegar lá embaixo, o povo estava num carnaval. E a Bíblia conta então que Moisés se indigna com as pessoas ali, quebra as tábuas dos 10 mandamentos, e a história conta que a tribo de Levi não havia consentido com essa idolatria, a idolatria do bezerro de ouro. E por causa de que a tribo de Levi não se juntou às demais tribos na adoração ao bezerro de ouro, Deus então os escolhe para serem aqueles que seriam responsáveis pelo santuário e pelos ritos que envolviam o santuário. Essa é a primeira razão e a mais conhecida. A segunda razão é porque quando Deus tira o povo de Israel do Egito e leva eles para o deserto, naqueles últimos dias que antecederam a saída do Egito, Deus então ordena que eles matassem um cordeirinho, colocassem o sangue na porta, e à meia-noite passaria ali o anjo da morte de madrugada, e a casa que não tivesse o sinal de sangue, o primogênito morreria.
A partir daquele dia, Deus consagra todos os primogênitos para si. Não somente dos animais, como também dos seres humanos. Então, o que acontecia? A partir do momento que Deus consagra para si, então significa que os primogênitos pertenciam a Deus. Então, quando nascia um filho primogênito, os pais deveriam apresentar uma oferta que substituía o filho no sacrifício. Para que não se perdesse o filho, era necessário levar um sacrifício em substituição ao filho primogênito. Deus estava ensinando ali a teologia da substituição. Os primogênitos são meus. Mas quando era os primogênitos dos animais, esses então eram sacrificados. Agora, diante disso, Deus escolhe então a tribo de Levi para substituir aos primogênitos que Deus havia consagrado para si. Ok, dito isso, gostaria então que vocês lessem alguns textos da Bíblia comigo. O que aconteceu com as famílias de Gerson, Coate e Merari? Na narrativa bíblica? Então acompanhem agora comigo, Números capítulo 3. Números capítulo 3. Números capítulo 3. Nós vamos ler alguns versos aqui agora. Em Números capítulo 3, verso 17, diz o seguinte: são estes os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson, Coate e Merari. Ok, agora olha o verso 23. Verso 23 diz assim, ó, as famílias dos gersonitas se acamparão atrás do tabernáculo ao ocidente. Verso 25 a 26 agora, do capítulo 3. Os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da congregação o tabernáculo, a tenda e a sua coberta, o reposteiro para a porta da entrada da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. Pause e olha para mim. O que Deus está ordenando? Deus está distribuindo funções para cada uma das famílias. Para os gersonitas, depois vai ser os coatitas e depois os meraritas, que representavam então a tribo de Levi. Então, não eram todos que tinham as mesmas funções. Tinham funções específicas, cada família. E o que acontece? Aos gersonitas foi dada a responsabilidade dos tecidos do templo. Os tecidos que circundavam o pátio, os tecidos que agora cobriam a tenda, o chamado santuário ali propriamente dito, o santo e o santíssimo, as cordas, a eles havia a responsabilidade do transporte, do cuidado e da montagem dessa parte. Agora, olha o verso 29 do capítulo 3. As famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo do lado sul. Olha, diferentemente dos gersonitas, havia o santuário, e cada uma dessas famílias dos levitas acampava exatamente ao lado do santuário, mas em lugares diferentes. No caso aqui, os gersonitas ao ocidente, os coatitas ao sul, e aí diz o verso 31. Terão eles a seu cargo a arca, olha agora, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o reposteiro e todo o serviço a eles devido. Opa, então olha que interessante. A família dos coatitas eram responsáveis pelos utensílios sagrados, o que incluía a Arca da Aliança. Está conseguindo agora já imaginando aonde isso vai dar? Deus não coloca a Arca da Aliança sob a responsabilidade de qualquer levita. Era necessário ser coatita. Então eram eles que eram responsáveis pelo transporte desses utensílios. Agora, olha o verso 35. O príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail, acampar-se-ão do lado do tabernáculo norte.
Verso 36 e 37. Os filhos de Merari, por designação, terão ao seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio em redor, as suas bases e suas estacas e suas cordas. Os meraritas eram responsáveis pela estrutura, não pelos tecidos, mas pela estrutura, as tábuas, os encaixes, cada um responsável por uma parte. Era como se então os meraritas viessem e agora, quando montavam o santuário, eles montassem a estrutura, vinham então os gersonitas e colocavam as coberturas, e por último vinham os coatitas e colocavam os utensílios sagrados. Ok. E aonde os meraritas se acampavam? Verso 38. Os que se acamparão, ou melhor, os meraritas se acamparam do lado norte. Você vê, cada um de um lado. E você sabe quem que acampava do lado do oriente, a porta do santuário? A porta do santuário, do nascente do sol, era Moisés, Arão com seus filhos. Agora, depois, se você quiser conhecer um pouco melhor os deveres dos coatitas, depois leia na sua casa com calma, Números capítulo 4, verso 1 a 20, lá você vai encontrar todos os deveres dos coatitas. Agora, voltando aqui para a história de Uzá. Tendo isso em mente, tendo agora essas informações, a história de Uzá, nós temos que analisar o seguinte, ela também não está narrada somente em 1 Crônicas 13. A história de Uzá é narrada também em 1 Samuel, ou melhor, 2 Samuel, capítulo 6, verso 1 a 11. E quando você lê 1 Crônicas 13, junto com 2 Samuel 6, 1 a 11, você vai ter algumas informações a mais, algumas informações complementares, eu vou adiantar para você. O que diz lá em 2 Samuel a respeito de Uzá? Diz que ele era filho de Abinadab. Opa! É na casa de Abinadab que a arca ficara 20 anos. E Uzá era filho de Abinadab. Portanto, Uzá estava acostumado a lidar com a questão da arca. 20 anos a arca ficara na casa de seu pai. Interessante que Abinadab, ele, segundo o que nós temos de registro na Bíblia, ele provavelmente era filho de Uziel. E Uziel era filho de Coate. Portanto, Abinadab era um coatita. Era por isso que a arca estava na casa dele. Então, quem era Uzá? Um levita coatita. Alguém que conhecia dos ritos. Alguém que conhecia das ordens de Deus. Não era uma pessoa ignorante à vontade de Deus a respeito dos utensílios sagrados. É dessa pessoa que nós estamos tratando aqui. Alguém que não é ignorante aos fatos. Algo totalmente diferente dos filisteus. Totalmente diferente dos filisteus. Agora, uma coisa que é importante aqui dizer, ou a pergunta que agora fica, depois de tudo isso é, por que Deus matou Uzá? Qual foi o pecado de Uzá? Então, nesse momento, eu quero convidar você a trabalharmos os 3 motivos. Na verdade, existem mais. Mas eu apenas preparei aqui para essa manhã 3 motivos pelos quais justificam o agir de Deus para com Uzá. Na Bíblia, nós encontramos pelo menos 3. E à medida em que eu apresentar a vocês, eu quero convidar cada um de vocês a uma análise, a uma reflexão, a uma ponderação, se porventura nós não estamos também incorrendo nos mesmos erros de Uzá. Ok? Então agora aperta o cinto aí e vamos para o primeiro motivo. Primeiro motivo, está lá em Êxodo capítulo 25. Primeiro motivo que justifica o agir de Deus para com Uzá. Para nós entendermos por que Deus agiu dessa maneira. Êxodo 25, verso 10 a 15. Lá diz o seguinte: faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento,
70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro, por dentro e por fora. E faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prende-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois, faça varas de madeira de acácia. Revista-as de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca. E olha agora, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca e não devem ser retiradas. Opa! Já conseguiu perceber aonde está o primeiro erro? Vá para agora Números, capítulo 7. Números, capítulo 7. Um complemento agora a isso aqui. Números, capítulo 7, você vai ler comigo a partir do verso 1. Números, capítulo 7, verso 1, diz o seguinte. Quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou, juntamente com todos os seus utensílios. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. E então os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram ofertas. Trouxeram as suas dádivas ao Senhor. Olha agora, 6 carroças cobertas e 12 bois. 1 boi de cada líder e 1 carroça de cada 2 líderes. E as apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor então disse a Moisés: aceite as ofertas deles, para que sejam usadas no trabalho da tenda do encontro. Entregue-as aos levitas, conforme exigir o trabalho de cada homem. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Mas qual é o problema então agora, pastor? Então observe a sequência. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles. E 4 carroças e 8 bois aos meraritas, conforme exigia o trabalho deles. Estavam todos sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Agora, olha o finalzinho do verso 9. Ou o verso 9 em si. Mas aos coatitas, Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Ah, pastor, eu não sabia disso aqui. Pois é. Em primeiro lugar, a arca não deveria ser posta numa carroça e ser puxada por bois. Esse é o primeiro erro. A gente pensa que o erro é ter tocado a arca. Esse não foi o erro primário. Este já é um erro terciário, na verdade. Você vai ver que existe um segundo antes desse ainda. Então estamos falando de uma sequência de erros. A arca não deveria ser posta numa carroça e ser puxada por bois. A intenção pode ter sido boa, assim como tocar na arca pode ter sido realizado por uma boa intenção. Mas tocar na arca foi a consequência de um erro anterior, ou seja, ter transportado a arca carregada por bois. Uzá, então, desobedeceu a ordem clara de Deus. Erros geram mais erros. Uzá agiu como os filisteus agiram. Ele imitou o procedimento dos filisteus. No entanto, Deus trata com misericórdia aos filisteus e com justiça a Uzá. Por quê? Se ambos agiram da mesma maneira, transportando da mesma forma. Isso nos ensina que Deus, queridos amigos e irmãos, nos trata de modo diferente. A maneira como Deus se relaciona conosco depende do conhecimento que nós temos de sua vontade. Não queira, como servo e como serva de Deus que você é, imitar os que não são servos de Deus. Não queira. Achando que porque Deus tem tolerado
o que os outros fazem e irá tolerar o que você faz também. Deus age de formas e modos diferentes. Deus age com a capacidade, o conhecimento que cada um tem de sua vontade. Lembram do episódio de Abrão? Quando ele vai para a terra de Gerar, e Abimeleque acaba tomando Sara como uma das suas esposas, porque Abrão havia dito que era sua irmã. E aí então, Deus dá um sonho. Em sonho aparece para Abimeleque e diz: eu vou matar você. E Abimeleque: pois por quê? O que eu fiz? Qual é o meu pecado? Essa mulher que está aí com você, ela tem marido. Mas eles me disseram que eram irmãos. Que culpa tenho eu? E aí Deus diz o seguinte: por isso que eu não te matei. Porque se você soubesse, eu já teria matado você. Deus então age de misericórdia para com ele por causa da sua ignorância. Portanto, não queiram imitar aqueles que não são servos de Deus no seu modo de ser, no seu modo de comer, no seu modo de se vestir, na maneira como lida com seus relacionamentos. Porque Deus irá tratar você na medida em que você conhece a vontade dEle, a altura daquilo que você conhece a respeito da verdade. Inclusive, não queira imitar a tudo o que os servos de Deus têm feito. Nem mesmo os servos de Deus. Porque Deus age conosco com base no conhecimento de sua vontade. Qual foi o conhecimento que Ele te deu sobre esse ou sobre aquele assunto? Qual foi? Então, haja conforme esse conhecimento. Muitas vezes, nós agimos como Uzá, na tentativa de aliviar nossos fardos. Muitas vezes colocamos sobre os bois nossas responsabilidades. Alguns dizem assim para mim: pastor, os meus filhos não me escutam mais. Eu perdi a autoridade nessa casa. Alguns pais me dizem isso. Porque talvez, quando os seus filhos queriam a sua atenção, você os colocou sobre a responsabilidade de terceiros. Talvez a babá, os professores, os líderes da igreja, a televisão, o videogame. Não coloque sobre os bois as suas responsabilidades. É verdade que para esse caso em especial, existem circunstâncias ou reveses da vida que temos que escolher entre o ruim e o menos pior, é verdade. Salvo essas circunstâncias, não coloque suas responsabilidades sobre os bois. O filho diz assim: mãe, estou reprovando porque os professores não me ensinaram a matéria direito. Filhos, não coloquem sobre os bois as suas responsabilidades. Por que você não procurou se informar mais? Por que não solicitou ajuda? Por que você não procurou a coordenação pedagógica, os seus pais com antecedência? Você esperou o boletim chegar para apresentar esse tipo de justificativa? É isso mesmo? Alguns reclamam dizendo: por que eu sofro com esse meu casamento, pastor? Por que eu sofro? Olha, eu orei por isso. Onde estava Deus que permitiu tal coisa? Eu pedi para ser feliz. Não culpe a terceiros pelas consequências de suas próprias escolhas. Deus não colocou uma faca no pescoço para você casar com esse marido que você tem do teu lado. E não colocou uma faca no teu pescoço para casar com a mulher que está do seu lado. Você quem escolheu. Foi você. Não culpe a terceiro pelas consequências de suas escolhas. Escolhas impensadas geram consequências drásticas. É a velha história do semeador. Você pode escolher o que plantar, mas você não escolhe o que colher. Se você plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. Se você planta pepino, você vai colher pepino. É a lei da semeadura. Crise financeira. Ah, pastor, o problema é o meu salário que é baixo demais, a inflação que está muito alta. É a crise, é o momento, é a pandemia. Verdade, isso tem seus efeitos, mas para alguns, o problema é que gastam mais do que ganham.
planeje seus gastos para que possa caber no seu orçamento. E aceite o fato de que certas regalias, certas viagens, certas comidas não poderão ser apreciadas com muita regularidade dentro do teu orçamento. Aceite o fato. A Bíblia diz que aquele que empresta é escravo daquele que empresta. Que você não seja escravo dos credores ou do cartão de crédito por uma má gestão das suas finanças. Segundo motivo pela qual Deus matou Uzá. Números capítulo 4, verso 15 e 20, diz o seguinte: quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Verso 20. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. Havia, portanto, uma ordem para não tocar nas coisas santas. Ele desobedeceu a esta ordem. Isso nos mostra que a obediência, conforme foi cantado inclusive aqui, a obediência está acima dos sacrifícios. Não basta ter boa intenção, é necessário fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Os fins justificam os meios em alguns casos, não nesse. Não nesse. Muitos jovens têm boa intenção em querer, por exemplo, namorar uma moça ou um rapaz, mas o que Deus diz sobre os relacionamentos? Com quem você está pensando em entrar numa aliança? Essa pessoa teme a Deus? Ela crê naquilo que você crê? Ela te aproxima de Jesus? Muitos jovens têm a boa intenção de querer se formar em medicina, em direito, psicologia, mas muitas vezes, para que você sirva nessa direção, alguns então entendem, puxa pastor, eu vou ter que abrir mão, quem sabe do sábado, durante algum tempo, mas veja só, a finalidade minha é me formar para ser um bom profissional na causa do Senhor. Queridos, não basta ter boas intenções quando sabe-se aquilo que deve ser feito. Não abra mão de princípios. Não pense que os fins justificam o fato de você abrir mão de princípios. Muitos se deparam com a ordem de Deus de guardar o sábado, numa época tão difícil como essa, e dizem assim, Deus sabe que eu preciso sustentar a minha família, pastor. Deus sabe. Quem vai pagar as minhas contas? Deus sabe que preciso desse emprego. Boas intenções, mas não bastam boas intenções. É necessário fazer aquilo que é certo. Os fins podem ser positivos, porém, se para alcançar esses fins, os princípios de Deus conscientemente estão sendo quebrados, eles não são justos diante de Deus. Eu gostaria que você lesse comigo Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10. Em Deuteronômio capítulo 10, verso 12 e 13, diz o seguinte: e agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que o sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e os decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. O que Deus está pedindo de você? Deus te pede obediência, querido amigo. Deus te pede obediência. É isso que Ele pede. O amor a Deus, amigos, se traduz em obediência. Se você diz que ama a Deus, mas não obedece, então você não ama. Terceiro e último motivo. Por que Deus matou Uzá? Por quê? Então preste atenção que muitos não se atentam a esse detalhe. Porque, eu vou agora fazer uma outra pergunta. Por que Uzá estendeu a mão? Por quê? A resposta está no verso 9
de Crônicas 13, de 1 Crônicas 13? Porque os bois tropeçaram. Essa é a resposta. A pergunta que eu faço: por que os bois tropeçaram? Por quê? Se você observar, você vai ver que quem que estava guiando a carroça? Quem que estava guiando? Uzá e Aiô. E quando chegaram à eira de Quidom, algumas versões trazem a eira de Nacon, ou seja, a eira é um lajeado, um local em pedra, onde as pessoas colocavam muitas vezes sementes para secar ou fazer a debulha de alguma coisa. E ali então eles chegam num território que pertencia a um tal de Nacon ou Quidom. E ao chegarem ali, os bois acabam tropeçando. Mas por que Uzá e Aiô não limparam o caminho? Aonde que estava a sua atenção? Estavam distraídos. E os bois tropeçaram por causa de um erro na própria condução deles. Ou seja, o problema não estava na severidade ou na inflexibilidade de Deus, mas nos erros do próprio Uzá. Quando estava guiando a carroça, além de não ter carregado como deveria carregar, além de estar numa posição que não era a sua função, não guiou com cuidado devido às coisas santas do Senhor. Ele tentou consertar um erro que ele mesmo causou. Ele mesmo. A gente vê Uzá como um herói, quando na verdade, ele é na verdade o malfeitor da história. Esse episódio, ele nos faz refletir, queridos amigos, sobre a maneira como nós encaramos as coisas sagradas. Como estamos guiando as coisas sagradas que Deus colocou sob nossas responsabilidades. Casamento, sábado, dízimo, saúde. Não estamos sendo levianos com as coisas santas de Deus? A verdade é que pecado gera mais pecado. Erros geram mais erros. Mentiras geram mais mentiras. A única forma de estancar o pecado é obedecendo. Os erros é assumindo as falhas. A mentira é usando da verdade. Perceba a misericórdia de Deus aqui, queridos. Ele não pune de imediato a Uzá por ter carregado a arca em carroças puxadas por animais, por exemplo. Deus não pune de imediato por estar guiando as carroças de forma distraída. Deus foi tolerante, na verdade. Ao invés do que se imagina, Deus foi misericordioso. Porém, o pecado de Uzá nos traz a seguinte advertência, e grave isso que você vai ouvir agora. Nem sempre, depois de fazermos uma escolha errada, consciente, teremos uma segunda ou terceira chance. Nem sempre. Eu faço um apelo para você aqui, nessa manhã. Nessa manhã, Deus está dando uma nova chance de você aceitar o perdão dEle. Nessa manhã, você que está me assistindo, Deus está dando mais uma chance de você aceitar a sua graça e viver uma vida de obediência. Nessa manhã, Deus está dando mais uma vez a oportunidade de você reconhecer os seus erros e mudar os seus comportamentos. Quer você nessa manhã começar de novo e viver aqui uma vida de submissão às ordens de Deus? Quer você nessa manhã usufruir dessa bênção e não desperdiçar essa oportunidade de poder recomeçar? Quem sabe você até agora tem tocado nas coisas santas de Deus. Você tem tomado para si, você tem sido presunçoso, presunçosa demais. Ah, Deus não me castigou mesmo. Deus não fez aquilo. E a tolerância de Deus tem sido derramada sobre você, e você tem sido leviano por causa que você tem sido alvo da tolerância de Deus e tem tocado nas coisas santas de Deus. Será que eu estou falando para alguém que, por uma desorganização pessoal, uma falta de gestão, tem tocado nas coisas santas de Deus? Deus quer dar a oportunidade para você hoje, de você começar diferente. Esse sábado não pode ser um sábado qualquer na sua vida. Esse sábado deve ser um sábado de novos começos.
E o meu apelo para você é que você aproveite a esta oportunidade, porque nem sempre teremos uma segunda ou terceira oportunidade para isso. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, muito obrigado por essa mensagem. Peço a Deus uma bênção muito especial para todos aqueles que ouviram essa mensagem. Uma mensagem de admoestação, uma mensagem de repreensão, mas uma repreensão com amor, porque o Senhor disciplina todos a quantos ama. E Senhor, se o Senhor está nos repreendendo, é porque o Senhor nos ama. É porque o Senhor não quer que nós tenhamos o fim que Uzá teve. Com todo o conhecimento que tinha, 20 anos dentro da sua própria casa, mas foi leviano para com as coisas santas. 20 anos. Pai querido, que hoje seja um divisor de águas em nossa vida essa mensagem. Que a partir de agora possamos renovar o nosso pacto de fidelidade nos dízimos, nas ofertas, renovar os nossos votos conjugais. Seja um momento de renovar a nossa obediência, nossa submissão e reconhecimento da sua soberania com relação à guarda do sábado. Por favor, ó Deus, que nós possamos ter um compromisso contigo com relação ao templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, que não é nosso, é seu. Por favor, ó Deus, que nós possamos ser responsáveis e administrarmos corretamente as responsabilidades que o Senhor colocou sobre os nossos ombros. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe imensamente você. Que você tenha uma ótima escola sabatina e um excelente restante de sábado.